Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as teleconsultas e a valorização profissional. Vou dar exemplos do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha prática clínica que vão elucidar melhor esse tema. Antes de iniciar, faço um convite a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que vocês se inscrevam, deixem seus comentários, as suas sugestões, façam parte das minhas redes sociais. Todos vocês são muito bem-vindos. Bem, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre uma última consulta que eu fiz de um paciente e o porquê da valorização profissional. Eu recebi um contato de um paciente por e-mail, pelo nosso e-mail da clínica, o fisiocita.com.br, o contato de um paciente que mora na Bahia, no qual ele relatava que havia sofrido uma fratura, enfim, em novembro do ano passado, no final de novembro do ano passado, pegando a ficha desse paciente, em novembro do ano passado, no qual ele sofrera uma queda e teve uma lesão nervosa periférica. E que ele já vinha fazendo fisioterapia desde então e que ele precisaria, enfim, de um auxílio para saber se o caminho estava no caminho certo, tratamento ou não. Enfim, como de praxe, nós passamos um questionário breve para ele de dados pessoais e da história clínica, para quando eu iniciasse a consulta nós entrássemos já com perguntas mais objetivas e não nos prendermos a tantos detalhes que não fariam, enfim, que não poderiam nortear a gente realmente de chegar mais ao objetivo desse paciente. Bem, por fim, entrei em contato com ele, peguei os dados pessoais. Esse paciente, eu vou dar somente as iniciais do nome dele, tá? Que é MVBR, é um paciente morador, então, da Bahia, o qual é um pós-operatório tardio de uma fratura diafisária do húmero esquerdo. Esse paciente ele sofreu uma queda da própria altura com trauma direto na região do braço e isso ocasionou uma fratura diafisária do húmero esquerdo. O paciente ele passou por uma primeira cirurgia em 25, então ele caiu no dia 23, dia 25, 2 dias depois, ele passou por uma cirurgia com colocação de placa e parafuso, o qual esse paciente ele teve um insucesso nessa cirurgia, pois ele teve uma nova fratura, um nível acima dessa cirurgia, passando então por um segundo procedimento no dia 8 de dezembro, então colocando uma placa muito mais longa para estabilização. Porém, já na primeira cirurgia, assim que ele foi fazer a reparação dessa fratura, foi lesionado o nervo radial desse paciente. O paciente evoluiu então com uma neuropraxia, no qual, após aproximadamente 10, 15 dias, ele já iniciou seu tratamento de fisioterapia lá para o dia 20 de dezembro de 2019, do ano passado. E de lá para cá ele fez aproximadamente 70, 80 sessões de fisioterapia. Pois bem, nessa atual data que ele está entrando em contato comigo, ele já tinha 5 meses e uma semana, 5 meses, 8 dias de pós-operatório. O paciente relatava que evoluía de uma forma melhor do que ele estava antes, porém ainda se queixava de, enfim, um inchaço na região da mão, na região do dorso da mão principalmente, e principalmente dificuldade para dobrar o quinto e o quarto dedo da mão, e a sensação ainda de dor na região do punho e tudo mais, enfim, a dificuldade de movimentação. Pois bem, ao receber o caso do paciente e ter toda a história clínica dele, por se tratar de uma fratura diafisária, nós iniciamos um exame físico, primeiramente de todo o membro superior do paciente. Avaliei movimentos de coluna cervical, os quais se encontravam preservados, porém nos movimentos de ombro foi onde começaram as surpresas.
Solicitei primeiro, então, alguns movimentos que nós consideramos movimentos chaves para cada articulação, sendo um ombro uma articulação com um grau de liberdade extremamente amplo. Solicitei, então, inicialmente, o movimento de elevação, que é uma combinação da flexão com a abdução. O paciente, então, começaram as minhas surpresas, né? Esse paciente apresentou uma elevação de aproximadamente 100 graus de elevação de ombro e dolorosa. Esse paciente, no movimento de rotação lateral, ele tinha somente 20 graus de rotação lateral e rotação medial, o dorso da mão do paciente chegava na região glútea somente. Ele não conseguia ir além e todos os movimentos extremamente dolorosos. A pronação preservada, uma limitação também terminal da pronação, já a supinação praticamente neutra, em 0, 10 graus esse paciente apresentava. Partimos então para a articulação de punho. A extensão do punho do paciente, com os dedos fletidos, era excelente, ou seja, em 5 meses de pós-operatório a extensão do paciente era muito boa, ele tinha uma boa extensão. Porém, é claro, quando eu solicitava a extensão dos dedos em conjunto, ele já não conseguia. Mas isso são movimentos que, aos poucos, esse paciente vem apresentando uma melhora, um quadro de regeneração nervosa, enfim. O paciente vem apresentando um bom prognóstico, uma boa evolução da neuropraxia. Pois bem, solicitei para ele então um movimento de flexão, a flexão extremamente dolorosa e limitada, com na flexão, cerca de 20 graus somente de flexão com dor. Nos movimentos dos dedos, pedi então para ele fletir, fechar a mão, cerrar, fazer o punho cerrado com os dedos fletidos. Neste momento, esse paciente realizou um movimento desta maneira, ou seja, ele não tinha flexão da quinta metacarpo falangiana e também da quarta. A quinta metacarpo praticamente a 0 graus e a quarta metacarpo falangiana com aproximadamente 10, enfim, alguns graus, 10, 20 graus. Pois bem, esse paciente, ele fez 70, 80 sessões de fisioterapia, no qual toda a ênfase desse tratamento foi dada à estimulação nervosa pela neuropraxia, enfim, pela neuropraxia do nervo radial, o qual esse paciente ele apresentava uma excelente evolução, ele já vinha cursando bem. Porém, esqueceram de avaliar esse paciente como um todo, de olhar o ombro do paciente, de olhar o cotovelo do paciente, de olhar o antebraço do paciente, o punho, os dedos, no qual esse paciente hoje ele se encontra com uma limitação funcional extremamente sensível, extremamente grave, porque ele tem dificuldade para as atividades de vida diária, nós já temos um pós-operatório tardio de 6 meses, nós temos complicações ortopédicas das quais esse paciente não deveria ter cursado. Se o profissional que atendeu esse paciente numa primeira consulta, numa segunda consulta, numa terceira consulta, enfim, colhendo dados, as queixas do paciente, se atentou somente a olhar a neuropraxia e o paciente que se apresentava com a mão caída, com dificuldade de extensão do punho. Então, esse trauma acabou gerando complicações que foram se agregando, como uma capsulite adesiva do ombro, o qual agora a gente precisa começar a tratar para ver a evolução que esse paciente vai ter. Limitação. O cotovelo, vamos dizer que a mobilidade do cotovelo também está boa,
porém, supinação alguma, o paciente nunca trabalhou movimento de supinação, nunca trabalhou exercícios de ombro, e o atendimento desse paciente, ele é presencial. Ou seja, o profissional ele tem a oportunidade de colocar a mão no paciente, só que ele precisa, inicialmente, identificar os problemas. É por isso que eu sempre insisto na mesma tecla. O sucesso de um bom tratamento, ele depende de uma boa avaliação. Se o profissional não sabe avaliar, ele não saberá tratar. Por quê? Porque ele não identificou quais são as limitações, quais são as reais necessidades do seu paciente para ele traçar uma conduta terapêutica que atenda às necessidades, ao perfil, ao quadro clínico desse cliente. Então, no caso desse paciente, ele tinha uma queixa porque ele via que a mão dele não levantava, ele nem lembrou se atentar ao ombro, ao punho, mas isso não cabe ao paciente, isso cabe ao profissional que avalia esse paciente e tem que ter aquele olhar clínico, como eu sempre digo, você nunca pode... o que você vê aqui? Você não pode olhar, eu vejo 4 dedos, não, você tem que olhar além. Você tem que ter uma visão além do alcance. O famoso olho de Tandera. Você tem que enxergar além do problema. Além da problemática que está chegando para você. Então, no caso desse paciente, pelo fato de ter uma neuropraxia, só foi dado atenção para esse paciente para a lesão nervosa dele. É claro que a lesão nervosa ela é mais grave, nesse caso, nesse contexto, ela tem um tempo maior de recuperação, porém as lesões ortopédicas eu vou tirando os meus obstáculos do caminho e deixando somente o que eu preciso tratar no caso desse paciente, que seria a lesão nervosa, que seria o maior problema. Desse paciente, quando eu falei com ele ao telefone, que nós conversamos, inicialmente, antes da consulta, eu tinha certeza que o grande problema era a neuropraxia, e não era. Eram as complicações ortopédicas, que nem o paciente se deu conta, porque quando eu perguntei para ele se ele tinha dificuldades para fazer suas higienes pessoais, lavar a cabeça, pentear o cabelo, enfim, secar as costas, passar um cinto na calça, colocar uma carteira no bolso, enfim, atividades de higiene, vestuário, alimentação do dia a dia, esse paciente se apresentava extremamente limitado, com dor, enfim, com uma piora da qualidade de vida dele. Então, nós instituímos todo um tratamento voltado para as necessidades dele. Eu esperava que antes de fazer a consulta com esse paciente, que a gente fosse se ver a cada 15 ou até mensalmente, mas nós encurtamos essas consultas para, enfim, consultas semanais para eu ter um acompanhamento da evolução e poder ir prescrevendo os exercícios que atendam às necessidades dele. Mas o que eu quero dizer aqui é o valor agregado ao profissional. Então, muitas vezes o pessoal liga na clínica, quanto que é a consulta para eu passar com o Dr. Robson? É X. E teleconsulta, é o mesmo valor. Nossa, mas enfim, essa consulta ela tem um valor agregado. É o que a gente fala, conseguir identificar essa problemática, mesmo que seja à distância, como o caso do meu paciente aqui da Bahia, após essa fratura. Então, o profissional que o acompanhava não soube, enfim, identificar os problemas que o paciente apresentava para instituir um tratamento adequado às suas necessidades. E esse paciente, então, nos procurou porque ele queria saber, porque o caso dele ele sentia que não estava andando, para saber o que ele poderia melhorar, o que ele poderia acrescentar. Então, é preciso que o profissional ele agregue valor ao seu atendimento. Não o preço ele é diferente de valor numa consulta. O valor é que contém o preço. Um profissional de valor ele agrega o preço adequado.
Então, o que eu digo é, esse paciente, o quanto ele sofreu durante esse período, o quanto ele vem sofrendo, no caso, por quê? Porque não foi identificado os pontos que deveriam realmente ser trabalhados com esse paciente. Eu vou dar um exemplo, fazer uma analogia rápida aqui com vocês. Eu tive um problema na pia da minha cozinha, eu achei que aquilo fosse algo simples e eu fui lá, olhei algumas coisas, enfim, achei uma chave inglesa, falei, acho que eu preciso disso, apertei, que eu estava com vazamento, ela estava pingando, e eu percebi que diminuiu aquele gotejamento. Porém, enfim, vi que diminuiu, deixei. Depois, quando eu fui precisar abrir aquela pia, aquela torneira, eu fui ver que aquela torneira estava com problema para sair água, ou seja, quando eu fui apertar, eu apertei demais aquele parafuso ele torceu a mangueira dentro da torneira, o que impediu o vazamento, ou enfim, a abertura da torneira com a saída da água. Então eu chamei o seguro mandou um profissional especialista em hidráulica na minha residência, aonde esse profissional rapidamente identificou o problema, fechou o registro, abriu, viu que ainda tinha um pedaço ali do cano que também estava quebrado, ele lixou, ajustou, passou lá um veda-rosca, enfim, o material que ele utiliza na prática dele de consertos em hidráulica, em poucos minutos estava restabelecido, estava concluído o meu conserto, o meu problema estava resolvido. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que eu, na intenção de resolver um problema, eu fui, tentei achar a melhor solução. Essa solução, além de não resolver o meu problema, porque a torneira continuou pingando, em menor quantidade, mas continuou pingando, eu ainda fiz com que eu ainda estrangulasse a mangueira por onde passava a água para a torneira. Enfim, o que eu quero dizer é, no intuito de fazer uma solução rápida, nós achamos meios para complicar algo que, enfim, que era relativamente simples, a gente arruma um outro problema. No caso desse paciente em questão, um problema que era relativamente simples gerou outros problemas para esse paciente. Ou seja, um problema que era relativamente simples, a gente tratar, enfim, aquela neuropraxia, aquela lesão nervosa, que ia ter um tempo, um curso natural para melhorar, claro, com o estímulo da fisioterapia para acelerar esse processo, foi complicado com problema na articulação do ombro, provavelmente esse paciente está evoluindo com uma capsulite, uma grande rigidez para a mobilidade dos dedos da mão, esse paciente não consegue fechar os dedos, não consegue fazer movimento de supinação, enfim, diversos movimentos do dia a dia desse paciente foram complicados, por quê? Porque, enfim, o profissional não agregou valor ao seu trabalho. E quando eu falo do valor, é um contexto geral. É tempo de estudo, é dedicação, é olhar o paciente como um todo, é ganhar experiência com atendimentos, para ir ganhando realmente um olhar clínico do contexto das queixas de cada paciente, enfim, conseguir aquela visão além do alcance, enxergar o problema. Então, quando a gente fala que é importante realmente que o profissional ele não pense no preço das coisas, né? Quanto que eu vou cobrar na minha consulta? Não é o quanto você vai cobrar. Primeiro você tem que agregar valor ao seu trabalho. Depois que você, com o tempo, agrega valor ao seu trabalho, aí sim você vai pensar nos honorários. Então, eu entendo, é claro que os profissionais de início de carreira têm que atender muito, atender voluntariamente também, assim, não só quem está no início de carreira atender voluntariamente, como nós profissionais, temos que fazer também as nossas caridades, isso é muito importante, realmente poder ajudar a quem precisa. É por isso que eu tiro o meu tempo também para produzir vídeos para vocês, para ajudar
quem possa precisar, e são muitas pessoas, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Então, eu entendo quando muitas pessoas falam, pô, mas fulano cobra X, eu cobro XX, ou seja, eu não tenho condições de cobrar isso, eu cobro... Sim, começo de carreira é muito difícil, não tem problema, mas com o passar do tempo, você começa a agregar valor ao seu atendimento, porque você começa a se tornar, com o passar do tempo, um profissional cada vez maior, com uma maior expertise no mercado de atendimento, de prática clínica, e isso vai agregando valor aos seus serviços prestados aos seus clientes. Lembra, paciente é aquele que tem paciência. Eu sei que eu utilizo muito o termo paciência, mas quando a gente vai falar tecnicamente nessas questões de gestão, de marketing, paciente é aquele que tem paciência, não é o nosso caso, né? Nós trabalhamos realmente com clientes, pessoas que fazem escolhas de bons profissionais para lhe auxiliar. Ou seja, esse paciente, ele fez uma péssima escolha inicialmente. Você pode ter certeza que de uma próxima vez ele não procurará pelo aquele que está mais óbvio à mão, e sim ele vai procurar saber informações antes de consultar um próximo profissional. Então, a minha dica é que você, profissional, agregue valor ao seu trabalho, ao seu serviço. Isso é muito importante. Como? Com tempo de estudo, com dedicação, com horas e horas de atendimento prático aos seus pacientes, ao atendimento voluntário às pessoas que realmente precisam. Então, eu quero deixar essa dica aí para os nossos clientes, os nossos pacientes, que antes de vocês procurarem o profissional que for, que vocês pesquisem sobre esse profissional, para vocês saberem, enfim, mais dados desse profissional, quem é esse profissional, qual a formação desse profissional, qual o trabalho que ele apresenta. Enfim, se ele tem uma carreira que tenha um respaldo técnico que possa, enfim, garantir a sua confiança no trabalho dele. Então, esse vídeo de hoje eu fiz no intuito realmente de um desabafo, porque quando eu vejo essas coisas isso me deixa muito triste, porque é um paciente que no meu ponto de vista, é um paciente que, não bater os olhos, para mim, eu já dava para imaginar, enfim, todo o processo que tinha que ser feito de avaliação de um paciente desse, todo um processo de tratamento, mas para esse paciente foi olhado somente o problema que ele apresentava, a queixa dele. Não foi olhado um contexto geral desse paciente. E isso acabou agregando outros problemas para ele. Assim como uma analogia, como eu disse, como a minha torneira. Eu resolvi fazer um procedimento e me trouxe outro problema, que trouxe outro problema. Enfim, eu agreguei complicações para mim tentando utilizar um caminho mais rápido. Por isso, o profissional ele tem que agregar valor ao seu trabalho. E esse profissional só pode agregar valor ao seu trabalho trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, ok? Então, esse vídeo realmente é um desabafo também, para compartilhar com vocês um pouco do que eu venho recebendo na minha prática clínica, o que eu venho pegando também, venho atendendo nas minhas teleconsultas, casos como o desse paciente da Bahia, que me deixa muito triste, pois praticamente 5 para 6 meses de pós-operatório, esse paciente, o único problema que ele tinha que ter atualmente ainda era o da lesão nervosa, que vem evoluindo, isso tem um tempo, é mais lento para a gente chegar, enfim, nos resultados. Mas essas complicações ortopédicas que aconteceram devido a uma má conduta profissional, isso para mim é inadmissível. Não é possível que a gente, enfim, compactue com esse tipo de atitude, com esse tipo de evolução. Eu deixo aqui um grande abraço a todos,
a todos os profissionais que acompanham o meu trabalho, aos profissionais que se encontram sempre estudando, se aperfeiçoando. Errar é humano. É normal a gente, numa etapa que a gente está aprendendo, a gente errar, mas é por isso que a gente tem que ter sempre um mentor, tem que ter profissionais por perto, pedindo orientações, porque é uma tristeza ver um paciente, porque quem paga por tudo isso é o nosso paciente. Né? É o nosso paciente que paga por tudo isso, e o paciente ele não pode sofrer com um erro desses, não pode. E eu pego casos assim todos os dias na minha clínica. E eu fico muito, muito triste com isso. Né? Mas é por isso que eu digo para vocês, continuem sempre, e sempre uma sensação que eu tenho, quanto mais eu estudo, mais desesperado eu fico. Porque eu vejo tão pouco eu sei e o quanto eu tenho que estudar para saber cada vez mais e me aprimorar, porque muitas vezes a gente não chega numa conclusão de um tratamento, de um diagnóstico cinesiológico, funcional, enfim, porque às vezes falta ainda mais conteúdo, falta mais informação para a gente conseguir ainda trazer o melhor para esse paciente. Então, eu acho que uma grande, um ponto muito positivo é o profissional nunca se acomodar, nunca. Porque a gente nunca sabe tudo e nem nunca vai saber tudo, está muito longe disso. Mas dá sempre para a gente saber sempre um pouco mais. Por quê? Conhecimento não ocupa espaço. Dá sempre para a gente se aperfeiçoar e conhecer sempre mais. Deixo aqui um grande abraço para vocês, a todos que acompanham o meu trabalho com muito carinho. A quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, as suas sugestões. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. Um grande abraço e saúde a todos.